Você sabia que cada vez que você toma um antibiótico, não é só a bactéria causadora da infecção que é eliminada? O medicamento também destrói as bactérias boas que vivem no seu intestino, justamente as que protegem sua imunidade, regulam sua digestão e até influenciam seu humor. Ignorar isso é abrir espaço para desequilíbrios perigosos, que podem durar meses ou até anos. Por isso, se você já precisou tomar antibióticos, precisa saber agora o que fazer para restaurar e proteger a saúde do seu intestino. O que os antibióticos realmente fazem com o seu intestino? Quando ouvimos falar em antibióticos, a primeira ideia que vem à mente é de salvação. São medicamentos poderosos, capazes de combater infecções que poderiam se tornar fatais. Não há dúvida de que representam um dos maiores avanços da medicina moderna. No entanto, por trás dessa eficácia existe um preço silencioso que muita gente desconhece: o impacto profundo que eles causam na saúde intestinal. O intestino humano não é apenas um tubo de digestão. Ele abriga trilhões de micro-organismos, um ecossistema chamado microbiota intestinal. Essa comunidade de bactérias, fungos e outros micróbios vive em equilíbrio delicado e desempenha papéis essenciais, ajuda na digestão, produz vitaminas, fortalece a imunidade e até influencia o funcionamento do cérebro e o equilíbrio emocional. Quando esse sistema é perturbado, o corpo inteiro sente as consequências, e é exatamente aqui que entram os antibióticos. Diferente do que muitos pensam, eles não atacam apenas as bactérias causadoras da infecção. Sua ação é ampla. Eliminam também as bactérias benéficas que habitam o intestino. É como usar um veneno para eliminar ervas daninhas, mas que também destrói as flores e plantas que mantêm o jardim saudável. Esse efeito colateral pode gerar um desequilíbrio conhecido como disbiose, em que as bactérias boas diminuem e micro-organismos oportunistas encontram espaço para crescer. Esse processo pode acontecer rapidamente. Estudos mostram que, em apenas alguns dias de uso de antibióticos, a diversidade da microbiota intestinal cai drasticamente. Espécies importantes para a absorção de nutrientes e produção de ácidos graxos de cadeia curta, compostos que nutrem as células intestinais e ajudam a controlar a inflamação, desaparecem ou ficam em níveis mínimos. A recuperação não é imediata. Pode levar semanas ou até meses para que a flora volte ao normal, e em alguns casos, o equilíbrio nunca retorna completamente ao estado original. As consequências práticas desse desequilíbrio são muitas. Logo após um ciclo de antibióticos, é comum surgirem sintomas como diarreia, gases, dor abdominal e constipação. Mas os efeitos podem ir além do desconforto passageiro. A redução das bactérias boas enfraquece a barreira de proteção do intestino, permitindo que substâncias indesejadas e micro-organismos prejudiciais causem inflamação. Isso pode comprometer o sistema imunológico, aumentar o risco de novas infecções e até contribuir para doenças crônicas, como síndrome do intestino irritável, obesidade e diabetes tipo 2. Outro ponto preocupante é o aumento da resistência bacteriana. Quando as bactérias nocivas sobrevivem ao ataque do antibiótico, podem se tornar mais resistentes, dificultando tratamentos futuros. Ao mesmo tempo, a ausência de bactérias protetoras abre espaço para infecções oportunistas, como a causada pela Clostridium difficile, conhecida por provocar quadros graves de diarreia e inflamação intestinal. É importante entender que nem sempre os antibióticos são usados de forma adequada. Muitas vezes, são prescritos em excesso, para condições que poderiam ser tratadas de outras formas, ou mesmo usados sem orientação médica. Esse uso indiscriminado amplia ainda mais os danos à microbiota. Por isso, a decisão de iniciar um antibiótico deve ser criteriosa, só quando realmente há necessidade e sob supervisão profissional. Mas a boa notícia é que o conhecimento sobre a relação entre antibióticos e intestino cresceu muito nos últimos anos. Hoje sabemos que existem estratégias eficazes para reduzir os danos e ajudar na recuperação da microbiota após o uso desses medicamentos. A inclusão de alimentos ricos em fibras, prebióticos e probióticos, além da hidratação adequada,
são medidas comprovadas para apoiar a reconstrução da flora intestinal. O acompanhamento médico e, em alguns casos, o uso de suplementos específicos também podem ser indicados. Em resumo, os antibióticos salvam vidas, mas nunca devem ser vistos como inofensivos. Eles têm impacto direto e profundo no intestino, comprometendo funções vitais para a saúde de todo o corpo. Entender esse efeito é o primeiro passo para usá-los com responsabilidade e buscar formas de proteger o organismo sempre que seu uso for inevitável. Como identificar os sinais de desequilíbrio na flora intestinal? O intestino é frequentemente chamado de segundo cérebro, e não é por acaso. Ele abriga trilhões de bactérias que trabalham em harmonia para manter nosso corpo funcionando bem. Quando essa comunidade de micro-organismos, a microbiota, está equilibrada, a digestão flui, a imunidade se fortalece e até o humor se mantém estável. Mas quando algo quebra esse equilíbrio, os sinais aparecem em diferentes partes do organismo. Reconhecer esses sinais é essencial para agir cedo e evitar complicações maiores. Um dos primeiros indícios de que algo não vai bem no intestino é a alteração no hábito intestinal. Diarreia frequente, constipação persistente ou episódios que alternam entre as duas condições indicam que a flora intestinal perdeu sua estabilidade. Esses sintomas podem surgir logo após o uso de antibióticos, mas também aparecem em situações de estresse, alimentação desequilibrada ou excesso de álcool. O problema é que, se ignorados, eles podem evoluir para inflamações crônicas e prejudicar a absorção de nutrientes. O inchaço abdominal também é um sinal clássico de disbiose. Ele ocorre porque a falta de bactérias benéficas permite a proliferação de micro-organismos que fermentam os alimentos de maneira inadequada, gerando gases em excesso. Essa produção anormal não apenas causa desconforto, mas também pode indicar que a mucosa intestinal está sendo agredida, comprometendo a saúde a longo prazo. Outro sintoma comum é a sensação de cansaço constante. Embora pouca gente associe a fadiga ao intestino, a relação é direta. Uma microbiota saudável participa da produção de vitaminas do complexo B e regula a absorção de minerais fundamentais, como magnésio e ferro. Quando há desequilíbrio, o organismo pode entrar em estado de carência nutricional, resultando em falta de energia e até dificuldade de concentração. A saúde da pele também reflete o estado do intestino. Acne, rosácea, dermatites e até alergias cutâneas podem ser agravadas pela disbiose. Isso acontece porque um intestino fragilizado permite a passagem de toxinas para a corrente sanguínea, desencadeando respostas inflamatórias que se manifestam na pele. Muitas vezes, o tratamento tópico não resolve justamente porque a raiz do problema está dentro do corpo. Alterações no peso corporal também merecem atenção. Pessoas com desequilíbrio na flora intestinal podem engordar com mais facilidade ou ter dificuldade em manter o peso, mesmo com alimentação aparentemente adequada. Isso ocorre porque algumas bactérias participam diretamente do metabolismo de gorduras e açúcares. Quando elas estão em menor quantidade, o corpo perde eficiência e passa a armazenar mais energia em forma de gordura. Outro alerta importante é a maior frequência de infecções. A microbiota intestinal funciona como uma barreira natural contra micro-organismos nocivos. Quando essa defesa está comprometida, vírus, fungos e bactérias patogênicas encontram espaço para agir. Infecções urinárias recorrentes, resfriados frequentes ou gripes que demoram a passar podem estar ligados à fragilidade do intestino. Os impactos também atingem a saúde mental. O intestino produz grande parte da serotonina, neurotransmissor ligado à sensação de bem-estar. Quando há desequilíbrio na flora, a produção desse e de outros mensageiros químicos pode ser afetada, contribuindo para sintomas de ansiedade, irritabilidade e até depressão. Essa ligação entre intestino e cérebro é tão forte que hoje já existe o termo eixo intestino-cérebro para descrever essa relação. Identificar esses sinais precocemente é fundamental. O corpo sempre dá pistas quando algo não está certo, mas é preciso interpretá-las com atenção. Nem todo desconforto abdominal ou episódio de cansaço
significa desbiose, mas quando os sintomas se tornam persistentes ou se acumulam, é hora de procurar ajuda profissional. Exames simples podem avaliar o estado do intestino e guiar a recuperação da flora com estratégias seguras e eficazes. Por que esse efeito pode enfraquecer sua imunidade e sua energia? O intestino não é apenas o órgão responsável pela digestão e absorção de nutrientes. Ele é um verdadeiro centro de defesa e vitalidade para o corpo. Estima-se que cerca de 70% do sistema imunológico esteja ligado ao intestino, graças às bactérias benéficas que vivem ali e mantêm a integridade da mucosa intestinal. Quando a microbiota perde o equilíbrio, por uso de antibióticos, má alimentação, estresse ou outros fatores, essa linha de defesa se torna fragilizada. O resultado é uma queda significativa da imunidade e um impacto direto na energia física e mental. A primeira explicação está na barreira intestinal. Quando as bactérias boas estão em menor número, o intestino fica mais permeável. Isso significa que toxinas, fragmentos de alimentos mal digeridos e micro-organismos nocivos conseguem atravessar a parede intestinal e cair na corrente sanguínea. Esse fenômeno, conhecido como intestino permeável, desencadeia inflamações de baixo grau que consomem recursos do organismo, enfraquecem as defesas e deixam o corpo em alerta constante. A energia que deveria ser usada para as atividades do dia a dia é desviada para lidar com esses agressores. Além disso, a microbiota equilibrada participa diretamente da produção de vitaminas e nutrientes essenciais para a imunidade. Bactérias intestinais produzem vitaminas como a K e algumas do complexo B, que são indispensáveis para a coagulação sanguínea, a renovação celular e o funcionamento neurológico. Quando o equilíbrio é rompido, o corpo perde parte dessa capacidade de síntese e passa a depender exclusivamente da alimentação, o que nem sempre é suficiente para suprir as necessidades. Outro ponto crucial é o papel das bactérias boas na produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. Esses compostos servem de combustível para as células do intestino e ajudam a regular processos inflamatórios. Sem eles, a inflamação tende a se espalhar, a imunidade cai e o corpo gasta mais energia para manter o equilíbrio interno. É por isso que pessoas com disbiose frequentemente relatam sensação de cansaço permanente, mesmo após uma noite de sono aparentemente reparador. A relação entre intestino e energia também se manifesta na absorção de minerais. O ferro, por exemplo, depende de um ambiente intestinal saudável para ser bem absorvido. Em casos de desequilíbrio da flora, a absorção desse nutriente pode ser prejudicada, levando a quadros de anemia ou fadiga crônica. O mesmo ocorre com o magnésio, essencial para a função muscular e o metabolismo energético. Não podemos esquecer ainda do chamado eixo intestino-cérebro. A microbiota intestinal influencia a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, fundamentais para o bem-estar e a disposição. Quando o intestino está comprometido, há uma queda na produção dessas substâncias, o que não só reduz a energia física, mas também afeta o humor e a motivação. Muitas pessoas com desequilíbrio intestinal relatam sentir-se mais ansiosas, irritadas ou deprimidas, sintomas que acabam drenando ainda mais a vitalidade. A queda da imunidade é outro efeito perceptível. Sem a diversidade de bactérias boas para competir com os micro-organismos nocivos, o corpo se torna mais vulnerável a infecções. Resfriados frequentes, gripes que demoram a passar ou infecções recorrentes podem ser consequência direta desse enfraquecimento. É como se o sistema de vigilância interna ficasse sobrecarregado, sem soldados suficientes para defender o organismo. Em longo prazo, esse estado de desequilíbrio pode aumentar o risco de doenças autoimunes, nas quais o próprio sistema imunológico passa a atacar tecidos saudáveis. Isso acontece porque a barreira intestinal comprometida gera confusão no reconhecimento do que é próprio e do que é invasor. O resultado é uma resposta desordenada, que consome energia vital e gera ainda mais inflamação. As estratégias naturais mais seguras para restaurar a saúde intestinal. Depois de um ciclo de antibióticos ou de qualquer situação que afete a microbiota,
o intestino precisa de cuidados especiais para recuperar o equilíbrio. Esse processo não acontece sozinho da noite para o dia. A boa notícia é que existem estratégias naturais, simples e seguras, capazes de acelerar a restauração da flora intestinal, fortalecendo novamente a imunidade, a digestão e a energia do corpo. O primeiro passo é a alimentação rica em fibras. As fibras funcionam como combustível para as bactérias boas do intestino. Chamadas de prebióticos, elas estimulam o crescimento e a atividade da microbiota benéfica. Alimentos como aveia, banana, batata doce, feijão, lentilha, maçã e linhaça são excelentes fontes. Quando consumidos regularmente, ajudam a criar um ambiente favorável para que as bactérias saudáveis se multipliquem e retomem o equilíbrio perdido. Outra estratégia é o consumo de probióticos, que são bactérias vivas benéficas para o intestino. Elas podem ser encontradas em suplementos específicos ou em alimentos fermentados, como iogurte natural, kefir, kombucha, chucrute e kimchi. Esses micro-organismos reforçam as defesas do intestino, competem com as bactérias nocivas e colaboram na digestão. O ideal é que o consumo seja regular, já que os probióticos não permanecem no intestino por muito tempo e precisam ser repostos. A hidratação também desempenha papel fundamental. A água facilita o trânsito intestinal, evita a constipação e ajuda a eliminar toxinas. Além disso, um ambiente hidratado favorece o trabalho das fibras e das bactérias boas. Pessoas que consomem bastante fibra, mas bebem pouca água, podem ter o efeito contrário, prisão de ventre e desconforto abdominal. Por isso, a associação de fibras com hidratação adequada é indispensável. Reduzir o consumo de ultraprocessados é outra medida essencial. Alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e aditivos químicos alimentam bactérias nocivas e contribuem para a inflamação intestinal. Substituí-los por alimentos naturais e minimamente processados permite que a microbiota se reorganize de maneira saudável. Vale lembrar que até mesmo o excesso de adoçantes artificiais pode desequilibrar o intestino. Por isso, o consumo deve ser moderado. Praticar atividade física regularmente também traz benefícios. O movimento corporal estimula o fluxo sanguíneo no sistema digestivo, melhora o trânsito intestinal e reduz processos inflamatórios. Pesquisas mostram que pessoas fisicamente ativas apresentam uma microbiota mais diversa e saudável, o que se traduz em melhor digestão e maior resistência a doenças. O sono de qualidade é mais uma estratégia poderosa. Durante o descanso, o organismo realiza reparos importantes e regula hormônios que influenciam diretamente a microbiota. Dormir mal, por outro lado, aumenta o estresse e libera substâncias que prejudicam o intestino. Manter uma rotina de sono adequada, com de 7 a 8 horas por noite, é tão importante quanto a alimentação no processo de recuperação da saúde intestinal. O manejo do estresse também não pode ser ignorado. O intestino é altamente sensível ao estado emocional, e a liberação constante de hormônios do estresse, como o cortisol, altera a composição da microbiota. Técnicas de relaxamento, respiração profunda, meditação e contato com a natureza são aliados simples, mas eficazes, para reduzir esse impacto. Por fim, quando necessário, pode-se recorrer ao acompanhamento profissional para o uso de suplementos específicos, como prebióticos concentrados ou probióticos de cepas selecionadas. O uso deve ser orientado por médico ou nutricionista, já que cada organismo tem necessidades diferentes. O que a ciência recomenda para proteger seu corpo após o uso de antibióticos. A ciência já deixou claro, os antibióticos são indispensáveis em muitos casos, mas o impacto que eles deixam no organismo não pode ser ignorado. Depois de um ciclo, o corpo precisa de medidas de recuperação que vão além de esperar o tempo passar. Pesquisas mostram que a flora intestinal pode demorar meses para se restabelecer e, em alguns casos, nunca retorna totalmente ao estado anterior. Por isso, adotar estratégias de proteção após o uso desses medicamentos é fundamental. Uma das principais recomendações da ciência é a reposição de probióticos. Estudos demonstram que cepas específicas,
como Lactobacillus rhamnosus e Saccharomyces boulardii, reduzem significativamente os riscos de diarreia associada a antibióticos e aceleram a recuperação da microbiota. O uso de probióticos deve começar logo após o término do tratamento e, em alguns casos, pode ser iniciado até durante o uso, desde que haja orientação profissional. Outra medida importante é priorizar alimentos ricos em prebióticos, que funcionam como alimento para as bactérias boas. Pesquisas indicam que fibras presentes em alimentos como alho, cebola, aspargos, banana verde e aveia estimulam o crescimento de espécies benéficas no intestino, promovendo a diversidade da microbiota. Essa diversidade é essencial, pois garante que diferentes funções metabólicas sejam desempenhadas de forma equilibrada. Além disso, a ciência reforça o papel das dietas ricas em alimentos fermentados naturais. Iogurte sem aditivos, kefir, kombucha e chucrute, quando consumidos de forma regular, ajudam a repovoar o intestino com micro-organismos vivos. Esses alimentos não apenas complementam a flora intestinal, mas também contribuem para reduzir processos inflamatórios e melhorar a digestão. O controle da alimentação após o uso de antibióticos também é apontado como essencial. Pesquisadores alertam que dietas ricas em açúcar e ultraprocessados dificultam a recuperação da microbiota, favorecendo o crescimento de bactérias nocivas. Por outro lado, uma dieta balanceada, baseada em frutas, verduras, legumes, cereais integrais e proteínas magras, fortalece o processo de reconstrução do ecossistema intestinal. Outro ponto importante é a hidratação adequada. A água auxilia na eliminação de toxinas, melhora o trânsito intestinal e cria um ambiente mais propício para o funcionamento das bactérias boas. Embora pareça uma recomendação simples, estudos mostram que a desidratação crônica está diretamente ligada ao desequilíbrio intestinal. O descanso de qualidade também aparece como fator determinante. Pesquisas recentes apontam que noites mal dormidas comprometem a microbiota e reduzem a capacidade do organismo de se recuperar após o uso de antibióticos. Dormir bem fortalece a imunidade, regula hormônios e ajuda a reequilibrar a flora intestinal. Por fim, a ciência destaca a importância do uso consciente dos antibióticos. A orientação é clara: nunca usar sem prescrição médica, não interromper o tratamento antes da hora e ao mesmo tempo, evitar o uso desnecessário. Esse cuidado não só protege a microbiota, mas também combate o avanço da resistência bacteriana, um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade.